Como é possível o terceiro último capítulo desse mangá ser tão irrelevante e desnecessário? A forma como Yu Tokotsu voltou à vida foi a coisa mais anticlimática e sem graça que esse mangá já fez nessa reta final. E ainda por cima trouxe de volta aquele outro personagem que era pra estar morto. Eu não tô dizendo que era pra todo mundo ter morrido, mas pelo menos esse cara era pra ter continuado morto. Não só isso, mas ao invés desse capítulo decidir fechar os pontos que foram abertos na história, ele decide focar em outra coisa que ninguém liga. É sério, é surreal isso. Vamos falar sobre o capítulo 269 de Jujutsu Kaisen agora e entender melhor tudo isso, não antes de você martelar o 20º dedo do Sukuna no botão do like e fazer um pacto vinculativo comigo, que é conferir a sua inscrição no canal com o sininho ativado para ajudar a gente a continuar expandindo o domínio desse canal e você não perder os últimos 2 capítulos de Jujutsu Kaisen. Vamos lá. O capítulo passado terminou com os feiticeiros indo até o local onde o corpo do Yuta estava, aparentemente com a cirurgia sendo revertida para que o seu cérebro voltasse para o seu corpo original. O capítulo até termina com a Maki gritando o nome do Yuta como se ela estivesse implorando para que ele não morresse. E foi criada toda uma tensão no capítulo passado, com a galera até caminhando, por aquele corredor escuro e tal, com um cenário bem tenebroso mesmo, sabe? Bem incerto. Então, naturalmente, a gente esperava que esse capítulo tivesse alguma tensão envolvendo a possibilidade do Yuta vir a sobreviver ou não. Quem sabe com a Shoko, precisando usar energia reversa até para trazer ele de volta à vida, ou até realizando algum pacto vinculativo para que ele pudesse ser revivido. Mas não, esse capítulo já começa mostrando o Yuta simplesmente vivo e a Maki brigando com ele. Tudo bem, mas vamos lá. Tudo bem que o final do capítulo passado também sugeriu um ar meio cômico pela fala dos personagens, como se ao invés de salvarem o Yuta da morte, eles precisassem salvar o Yuta da Maki brigando com ele, A gente viu, Quem leu o capítulo sabe do que eu tô falando, mas ainda assim, eu acho que podiam ter dramatizado melhor esse momento e mostrado a cirurgia sendo feita. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Nessa hora, o Yuta até explica como ele foi capaz de sobreviver. Ele explica que a Rika continuou curando o seu corpo original com energia reversa para que o seu corpo não viesse a morrer por completo, o que até ajuda, a justificar o motivo da Rika não ter ido enfrentar o Sukuna de novo. É como se, apesar do corpo original do Yuta ter perdido o cérebro, a Rika continuasse mantendo as funções vitais dos outros órgãos do Yuta ainda funcionando através de energia reversa, o que foi sim uma explicação muito válida. E por esse motivo, o cérebro do Yuta pode ser transferido de volta para o seu corpo original. Seguindo, vemos o Megumi dizer que ainda sente a cabeça dele doendo, provavelmente por efeito do vazio ilimitado. Para quem não lembra, durante a luta contra o Gojo, Sukuna redirecionou uma série de vazio ilimitado para a alma do Megumi. Na época, algumas pessoas até diziam que o cérebro do Megumi já tinha virado pó depois de tanto vazio ilimitado na cabeça, mas eu acho que o Megumi só não tomou um dano cerebral irreversível porque no momento ele não tinha um corpo físico para receber esse dano. Então quando as pessoas diziam que o Megumi já tinha fritado o próprio cérebro, eu ficava sempre com o pé atrás em relação a isso, e agora isso se comprovou como verdade. Depois disso, os feiticeiros passam metade do capítulo discutindo tudo o que aconteceu ou deixou de acontecer, porque se tivessem feito tal coisa, eles teriam vencido antes, ou se tivessem feito outra coisa, eles teriam morrido antes, e etc. Vemos o Kusakabe podendo ser duro às vezes e dizendo que ele era a favor da pena de morte do Itadori e que o problema começou quando o Gojo não o matou, mas que graças a isso eles estão ali hoje, então tudo bem, Cada um seguiu o seu caminho, cada um seguiu os seus ideais e por isso eles estão ali hoje conversando. Também vemos a Maki dialogando com o Todo, dizendo que deveria ser ela a dar o golpe final no Kenjaku ao invés do Yuta, já que dessa forma o Yuta teria condição de ajudar na luta contra o Sukuna antes, e que eles deveriam ter usado aquele gravador de voz contendo a fala amaldiçoada do Inumaki para impedir o Sukuna de se mover e daí então usar a espada do carrasco para que o
Sukuna fosse acertado e morto de uma vez. Mas Todo discorda, dizendo que o Yuta teria dificuldade de realizar um ataque surpresa no Sukuna como a Maki conseguiu fazer, já que ela não possui energia amaldiçoada e por isso se torna praticamente invisível nesse mundo de feiticeiros, diferente do Yuta, né, que poderia ter sido lido pelo Sukuna por causa da sua energia amaldiçoada. Além disso, Todo ainda diz que o Yuta e a Rika eram necessários para impedirem o enxame de maldições do Kenjaku de se espalharem por aí depois que ele fosse morto, coisa que talvez a Maki não conseguisse fazer sozinha. E nessa hora, eis que o homem Higuruma aparece vivo para complementar, dizendo que se o Yuta estivesse presente no lugar da Maki e aparecido antes, o Sukuna só teria matado o Higuruma muito antes se ele quisesse. Afinal, até aquele momento, o rei só estava brincando e terminando de se aquecer, né? Até hoje ele não tá aquecendo direito ainda, né? Mas, não, é sério, galera. O que o Higuruma ele fala nesse momento é verdade e ficou claro durante a luta. Naquele momento, o Sukuna realmente só tava tirando onda com os feiticeiros e prolongando a luta para poder se entreter. Ele tomava alguns golpes, mas ainda assim ele gostava ali, ele tava curtindo ali o momento só para prolongar o entretenimento dele. Então, se a situação ficasse séria e apertada de verdade para o Sukuna, ele sim já teria decidido matar o Higuruma antes e ele próprio reconhece isso. Ou seja, no fim das contas, tanto o Sukuna quanto os feiticeiros poderiam ter vencido um ao outro mais cedo se seguissem por outro caminho, né? Se seguissem outras estratégias. Agora, o que pegou a gente de surpresa mesmo foi ter visto o Higuruma vivo nesse capítulo. Olha, a gente ter visto o Kusakabe vivo, o Yuta vivo, a Maki viva e etc. não tem problema nenhum, porque o autor não construiu um cenário de despedida para esses personagens durante a batalha. A gente só via eles levando porrada e sumindo de cena de forma muito rápida, de forma muito abrupta. Então a gente só esperava, a gente só deduzia que eles tinham sido, sei lá, né, apagados, por exemplo, né, apagados temporariamente pelo menos. Agora, com o Higuruma foi algo totalmente diferente. A gente viu todo um cenário de despedida que indicava que ele seria morto de fato, então ver o Higuruma vivo assim foi um banho de água fria enorme. Vemos também o Itadori defendendo o Yuta, já que tava todo mundo massacrando o coitado, né? Dizendo que ele próprio só foi capaz de esconder a falta daqueles 2 dedos por causa da ferramenta amaldiçoada que foi emprestada a ele pelo Yuta. Ou seja, aquelas manoplas, né, nos braços do Itadori que geraram tanta polêmica, assim, né, tanto hype, nunca foram resultados de manipulação de sangue, feto amaldiçoado que ele comeu ou manipulação de alma, mas simplesmente uma ferramenta amaldiçoada mesmo, que inclusive lembra muito, né, aqueles braços que o Yuta já havia usado uma vez durante o jogo do abate, capaz de ser a exata mesma ferramenta amaldiçoada. E o Itadori ainda defende de novo o Yuta, dizendo que ele salvou a galera da segunda expansão de domínio do Sukuna. A primeira foi quando o Sukuna, né, invocou aquele santuário malevolente esquisito e o Itadori precisou se defender com o domínio simples, e a segunda foi impedida pelo Yuta quando ele apareceu com o corpo do Gojo no exato instante em que o Sukuna estava para ativar a sua expansão de domínio, né? E nisso entrou naquela disputa de expansão de domínio contra o Sukuna. Em seguida, depois de todo mundo ficar discutindo quem fez ou deixou de fazer o que, chega o menino Ui Ui se autodeclarando o MVP da batalha por ter salvado todos os buchas que foram derrotados pelo Sukuna com a sua técnica de teletransporte e ainda por ter ajudado eles a ficarem mais poderosos com a sua habilidade de troca de almas. E por último chega a Mei Mei se justificando, dizendo que não fazia sentido ela se arriscar numa batalha em que ela não teria nenhum ganho financeiro com isso, né? Por isso então ela ficou fora da batalha final contra o Sukuna, pelo menos de forma direta, né? Agora é aqui que a gente entra na segunda metade desse capítulo, que envolve todo um plot super aleatório da Mei Mei e a escola do novo estilo das sombras. Pra quem não lembra, essa escola não tem nada a ver com a técnica das 10 sombras, tá? Só pra deixar claro, mas sim tem a ver com a técnica do domínio simples. Só tem um outro nome mesmo, né? Aquela técnica de barreira que forma um círculo ao redor do feiticeiro. Contextualizando pra vocês, lá no capítulo 82 do mangá, é explicado que no auge do Jujutsu na era Heian, um homem chamado
chamado Sadatsuna Ashiya criou o domínio para os fracos, para proteger os seus seguidores de maldições malignas e de usuários de maldições. Além disso, no databook de Jujutsu também é explicado pra gente que foram feitos votos restritivos com os alunos daquela escola que proibiam o ensino do domínio simples para estrangeiros. Porém, isso não impediu que outros feiticeiros dominassem essa técnica ao simplesmente observarem ela em ação e conseguirem copiá-la por conta própria, algo que os votos não previam. Já nesse capítulo é explicado que os líderes dessa escola também realizam votos para prolongarem as suas próprias vidas em cima dos seus alunos e vivem se escondendo do resto do mundo e que, com esses votos de restrição do ensino para estrangeiros, eles monopolizam essa técnica em relação ao mundo, né? E para combater isso, a Mei Mei consegue descobrir o paradeiro da atual líder dessa escola e mata a velha sem dó. A consequência disso é que, acabando com o monopólio dessa escola, a Mei Mei está investindo no futuro do seu irmão Ui Ui, que consegue usar o domínio simples e pode começar a ensinar essa técnica para outras pessoas, né? Popularizando assim essa técnica. Ou seja, Mei Mei acabou com o monopólio e defendeu o livre mercado dessa técnica, né? Olha só. E claro, né? Uma outra consequência disso é que, com o domínio simples sendo difundido pelo mundo, feiticeiros que possuem expansões de domínio se tornam cada vez menos relevantes, já que mais pessoas vão ter condições de se defender disso com o domínio simples. Olhando assim, até faz sentido a gente pensar, pô, até que gerou uma consequência real e legal interessante para o mundo de Jujutsu, né? Fazer um monte de feiticeiro com expansão de domínio perder esse poderio e essa relevância toda, mas quando a gente para analisar melhor, alguém realmente liga para esse plot? Cara, a única citação no mangá dessa escola foi lá no capítulo 82 e nunca teve a mínima relevância para a história. A gente nunca viu essa escola, eles nunca fizeram porra nenhuma, o domínio simples já era usado por um monte de feiticeiro que a gente conhece, então isso de ser uma técnica monopolizada há centenas, há 1000 anos, é completamente irrelevante, porque já tem um monte de gente usando essa técnica por aí. Beleza, se não tivesse essa tentativa, pelo menos de monopólio, mais pessoas poderiam usar, mas quando a gente vê que já tem um monte de gente usando Kusakabe, Ui Ui, o Itadori, o Gojo, Yuki Tsukumo, a Oi Todo, Mekamaru também, o Ino, o Choso e até a Mil, aquela garota espadachim de cabelo azul. Então, sinceramente, querer dizer que existe um monopólio dessa técnica é chamar a gente de otário, porque não é essa a impressão que o mangá passa pra gente. Então, cara, parece que é simplesmente tanto faz, tipo, se essa escola existe ou não, porque todo mundo já tá usando essa técnica mesmo por aí. E isso eu tô falando no sentido prático da coisa, porque até na teoria isso tudo continua sendo irrelevante, porque, de novo, a gente só ouviu falar disso uma vez na história e nunca mais. Aí vem o autor querer colocar uma página como essa, galera. Olha essa página cheia de detalhe, explicando e querendo aprofundar esse plot que nunca foi importante até hoje. E agora o autor, né, querer ficar entrando nisso agora, meu irmão. Se era pra isso ter alguma importância ou relevância, que ele tivesse trabalhado isso melhor antes pra poder fechar esse plot agora e a gente se importar com isso. Mas não, do absoluto nada, ele decide focar nesse plot aleatório ao invés de fechar os pontos que foram abertos e dar atenção ao que mais importa nesse momento. Não é hora de ficar abrindo plot aleatório, é hora de concluir o que foi aberto e trabalhado antes, seja o destino do Tengen, do jogo e da fusão da humanidade, o funeral do Gojo, quem sabe, né, mostrando os outros membros do clã Gojo, como vai ser a estrutura do mundo Jujutsu agora que os velhos do alto escalão foram mortos. Enfim, pode ser que isso ainda aconteça nos 2 últimos capítulos, mas porra, se tava sobrando capítulo, então, sei lá, mostrava mais alguma coisa de interessante fora isso agora. E eu nem digo que todo aquele monte de diálogo que a gente teve nesse capítulo foi necessariamente ruim, porque é uma consequência natural e deixa até a história de certa forma mais orgânica, né? Ver os feiticeiros discutindo o que poderia ter sido feito de diferente ou não, né? Agora que toda a batalha terminou. É natural que isso aconteça, mas talvez pudesse sim ter sido, né,
um pouco mais curto e tivesse rolado enquanto, olha só, enquanto a gente via a cirurgia do Yuta acontecendo, mostrando o corpo do Yuta e o corpo do Gojo lado a lado, né, nos quadros bem maneiros. Imagina só a gente vendo os detalhes ali das suturas da cirurgia sendo feita, os feiticeiros preocupados se ele ia, né, conseguir sobreviver ou não, e eles em volta discutindo ali, né, todo esse diálogo que a gente viu, com eles discutindo em volta o que eles deveriam ter feito de diferente para que eles não tivessem tido que chegar até aquele ponto. Ou seja, basicamente dramatizar melhor esse momento para não ficar só um monte de gente parada conversando e esquecer principalmente isso, esquecer aquele plot inútil da Mei Mei. Então sim, olhando friamente para esse capítulo, além da gente descobrir que o Yuta conseguiu sobreviver, ele foi quase todo indescartável, o que é uma pena, né, considerando que esse foi o terceiro último capítulo do mangá. Bom, como sempre, agora eu quero saber as opiniões de vocês aí nos comentários, se eu peguei pesado ou se eu ainda peguei leve com esse capítulo, e só aproveitando para avisar que semana que vem, galera, vai sair um vídeo mais que especial resumindo toda a batalha final contra o Sukuna, então lembra de conferir a sua inscrição com o sininho ativado para saber o dia que esse vídeo for lançado e você poder assistir assim que ele sair, beleza? Até a próxima, tchau!